Boa noite a todos. Está começando o terceiro encontro do curso Integrando a Pesquisa em Leituras Práticas Educacionais em Contexto de Ensino Remoto ou Híbrido. Este encontro ele é dividido em duas partes. O primeiro, nós tratamos de inferência e compreensão, e no segundo momento, então, outro grupo vai apresentar uma outra proposta a partir de uma outra perspectiva voltada para outro grupo de alunos. Eu vou passar o slide, porque daí eu já posso me apresentar também. Então, eu sou Brandon, sou doutorando em letras pela Unisc, e junto comigo que organizaram este encontro, essa proposta didática, está o Felipe, que é mestre em letras, e a Joyce, que também é professora e está fazendo o mestrado em letras também pela Unisc. Primeiro, a gente parte da perspectiva do que é a leitura a partir do PISA. E por que o PISA? Porque o PISA ele é uma avaliação a nível global, a nível de mundo. Isso mostra que eles tentam buscar uma unidade no que é ser leitor ou do que é leitura. Por isso a gente parte também, e a proposta que está organizada a partir do PISA, justamente porque eles têm umas concepções de leitura muito interessantes, como eu vou mostrar para vocês agora. Primeiro, né, o PISA, só para organizar a nossa conversa, o PISA, ele é uma avaliação internacional, ele é promovido pela OCDE, que é uma organização que busca a unidade dos países. O Brasil ele não faz parte dessa OCDE, ele está com um pedido, né? Ele tem uma solicitação para fazer parte desse grupo, mas ele ainda não faz parte. O que acontece é que a OCDE convida o Brasil a participar. E esses indicadores, até mesmo do Brasil, antes de fazer parte da OCDE de fato, é levado em conta no momento de aprovar ou não essa solicitação para integrar esse grupo. Esse grupo, formado então por 36 países, busca a integração, a organização de solucionar problemas políticos, econômicos e promover também reformas educacionais. E o que o PISA, né, entende então por leitura? A leitura, segundo os documentos, né, os relatórios pós aplicação de teste, eles indicam que a leitura não é mais considerada uma habilidade adquirida apenas na infância, durante os primeiros anos de escolarização. Ao invés disso, é vista como um conjunto crescente de conhecimentos, habilidades e estratégias que as pessoas constroem ao longo da vida em diversos contextos, por meio da integração com seus pares e com a comunidade em geral. Assim, a leitura deve ser considerada através de várias maneiras pelas quais os cidadãos integram com artefatos baseados em textos e como a leitura é parte da aprendizagem ao longo da vida. As teorias de leitura baseadas na cognição enfatizam a natureza construtiva da compreensão, a diversidade de processos cognitivos envolvidos na leitura e na natureza interativa. Ou seja, para PISA, a leitura ela não é algo fechado. Ela é algo que a criança, no primeiro momento, desenvolve na infância, mas ela vai aprimorando à medida que ela vai se relacionando com outros textos, com outras pessoas, com outras situações, com outras vivências. Então, a leitura nunca é algo fechado. A leitura é muito amplo, né? E até mesmo eles mencionam aqui, ó, vasto crescimento de conhecimento, habilidades e estratégias que ela vai desenvolvendo, porque a gente deve ensinar os nossos alunos, né, pensando que todos nós somos professores de linguagem, especialmente de português, nós temos que ensinar as estratégias para que o aluno possa manipular aquele texto de forma consciente, monitorando ao mesmo tempo o seu processo de compreensão do texto. Até mesmo por isso que esta primeira parte deste encontro se chama inferência e compreensão. A gente vai mostrar uma proposta de como desencadear ou promover a inferência visando a compreensão de um texto. Então, continuando, o leitor produz significado como reação ao texto, usando conhecimentos prévios e uma série de textos e situações sugestivas que normalmente
deriva de sua sociedade, de sua cultura. Ou seja, percebam só como o PISA, nesse relatório, menciona que é preciso que o aluno tenha uma vivência anterior ao texto. Ou seja, é considerado, para o PISA, toda uma caminhada do aluno até aquele momento com o texto. Então, o aluno nunca está só, né? Ele precisa trazer uma bagagem cultural, uma bagagem de conhecimento linguístico, de conhecimento de mundo. E quando eu digo conhecimento de mundo, não é assim outros textos que ele leu. Além disso, são filmes que ele assistiu, músicas que ele ouviu, um passeio no zoológico que ele ouviu, uma palestra, uma experimentação corporal dele. Então, tudo isso é a bagagem de conhecimento de mundo que ele deve resgatar para significar um texto. Continuando, ao construir o significado, leitores competentes usam vários processos, habilidades e estratégias para localizar informação, monitorar e manter a compreensão e avaliar criticamente a relevância e a validade das informações. Ou seja, quando um aluno consegue resgatar esses conhecimentos prévios ao texto, ele consegue tanto monitorar quanto validar aquela informação e atualizar uma informação que ele já tem quando essa está desatualizada. É como se a gente fosse dar um F5 no nosso conhecimento. É isso que o aluno faz quando interage com o texto. E quanto mais conhecimento de mundo, quanto mais caminhada cultural, textual ele tiver, mais fácil esse processo se dá. Mais fácil ele consegue também se desenvolver dentro de outros gêneros literários quando ele está acostumado apenas a um tipo. Seguimos. Espera-se que esses processos, né, e estratégias variem de acordo com o texto e a finalidade, à medida que os leitores interagem com vários textos, contínuos e não contínuos, impressos ou usarem tecnologias digitais. Ou seja, um aluno que aprende a ler uma crônica, ele deve saber que a leitura de uma crônica não se aplica a uma leitura de gibi. Ele tem que saber essa maturidade leitora é justamente isso. Ele conseguir adequar as estratégias e saber perceber se está compreendendo ou não o texto de acordo com a mudança de estrutura que se tem. Isso tanto em textos contínuos como não contínuos, ou seja, textos que têm algum tipo de fragmento ali, seja em papel ou em suporte eletrônico, digital, como eles mencionam aqui. Agora, pensando o PISA, esse relatório ele é feito de forma internacional, aqui o relatório foi traduzido, eles têm no site do governo federal, tem esse relatório disponível, mas o que os pensadores de leitura nacional falam sobre isso, sobre o que é ler de fato, né? A Klein menciona que ler implica uma atividade de procura por parte do leitor no seu passado, de lembranças e conhecimentos, ou seja, ela está prevendo aqui, em outras palavras, o conhecimento prévio, aquilo que o PISA já menciona também, daqueles que são relevantes para a compreensão de um texto. De novo, né, o que o PISA menciona, mais atualizado do que Klein um pouco, mas é isso, o aluno nunca vem sozinho para o texto, ele vem com seus conhecimentos anteriores àquele momento do texto. Fornece pistas, olha só, há um texto que fornece pistas e sugere caminhos, mas certamente não explica tudo o que seria possível explicar. Ou seja, o conhecimento do aluno sugere uma compreensão, mas é o texto, o material físico ou não, né? Ali, aquele texto ali que vai indicar aonde é que vai chegar. Porque os conhecimentos prévios do aluno encaminham ele para um achismo, quando a gente quer a compreensão, o que está escrito de fato naquele momento. Já Soares, um pouquinho antes de Klein, menciona sobre a compreensão. Compreender um texto é ter acesso a uma das leituras que ele permite. É buscar um dos sentidos possíveis oferecidos por ele, determinado pela bagagem sociocultural que o leitor traz consigo. Novamente, a gente vê aqui essa compreensão que um texto pode dar, interpretação, a gente pode usar essa palavra, né, nesse momento. Mas só uma dessas interpretações é a compreensão de fato,
porque o texto quer significar alguma coisa, e o leitor precisa, com seus conhecimentos e com o próprio texto, mostrar que se dá a compreensão a partir do texto, pelo texto e pelos conhecimentos que ele adquiriu ao longo dos anos. Letramento em leitura, então, para o PISA 2018, que é o último que nós tivemos, refere-se ao compreender, a usar, refletir sobre, envolver-se com os textos escritos, a fim de alcançar um objetivo, a compreensão, desenvolver seu conhecimento e seu potencial a partir da sociedade. Então, a tomada de consciência no PISA, ela é prevista em todo momento. No momento em que o leitor compreende, ele consegue usar as estratégias, ele consegue usar as informações do próprio texto para avaliar e refletir sobre o próprio texto. Então, a excelência em leitura é alcançada pela habilidade cognitiva a partir de um grupo de processos específicos. Ou seja, a leitura, quando bem feita, exige isso do leitor, né? Que ele possa ler, manipular aquela informação, refletir e ainda ver se faz sentido ou não. Tudo isso num processo muito rápido, né? Fora os conhecimentos de língua a nível morfológico, semântico, sintático, pragmático e os conhecimentos prévios também que nós já mencionamos anteriormente. Aqui está mais ou menos como está organizado o PISA e como poderia ser também organizada as nossas aulas, né? E como é também um encaminhamento bom, interessante para a condução da leitura em sala de aula. Vejam só, ler de forma fluente exige localizar a informação, a compreensão, avaliar e refletir. Então, tudo isso aqui está num emaranhado de um bom leitor, de um leitor fluente, de uma leitura que flui e que eu compreendo o que eu leio também. Então, como essas estratégias, né, elas estão organizadas na prova PISA, assim, pensando, e como a gente pode também pensar em organizar isso numa aula de leitura? Compreender um texto é a base da leitura. E esse processo de compreensão é o protagonista na avaliação do PISA, e também a gente precisa tornar a compreensão o protagonista das nossas aulas. E essa proposta que a gente faz hoje, apresenta logo mais, visa isso, compreender um texto sendo o foco principal de todas as atividades, desde aquela que precede o contato do aluno com o texto. Porque a gente tem que lembrar que a gente precisa preparar o aluno para o texto também. Então, as atividades, né, do PISA e também que a gente desenvolve visam a compreensão do texto por parte dos alunos participantes, do nosso alunado, em especial a capacidade de reconstruir o sentido literal do texto, de inferir e relacionar as inferências que eles fazem. Então, aqui está como é organizado na prova PISA, né? A gente pode sempre ter também como modelo organizar o nosso material para levar para a sala de aula, texto único, texto múltiplo, e vejam como é diferente em relação à matriz da prova de 2015. Eles alteraram para adequar com os novos estudos que foram desenvolvidos e que eles acreditam ser melhores. Então, o Brasil, como nós, né, como os nossos alunos brasileiros se saem no PISA. Então, o PISA é realizado no último, com alunos de 15 anos, independente da série que eles estão matriculados, pode ter alunos no 6º ano com 15 anos, no ensino médio, no 9º ano, então não importa, né? Não é associado à série escolar, e sim à idade destes alunos. Então, o Brasil ele não tem um destaque positivo, e aqui a gente consegue ver a média do Brasil no PISA. Vejam só que 2018, de fato, o último PISA foi o maior, né? A maior média que nós tivemos, mas se a gente for pensar em relação a 2009, que é a segunda posição, nós ficamos, na verdade, 9 anos estagnados, né? 2012, 15, nós baixamos, então, em 9 anos, na verdade, nós avançamos 1 ponto na média.
né? Então, isso é preocupante, sinal que há alguma falha na educação básica em relação a trabalho com textos, né? E aqui a proposta é a gente pensar a inferência como sendo eles. Níveis de leitura. Esse aqui eu só vou passar porque é basicamente aquilo ali que tinha passado. O Brasil não é, né? Então não é um destaque positivo. Eles elegem o nível 2 a níveis de leitura no PISA, e o nível 2 ele é um corte, assim, digamos, né? É a régua do PISA, porque no nível 2, os alunos eles já começam a demonstrar a capacidade de usar as habilidades de leitura, aquelas que eles almejam, né, para construir, adquirir conhecimento e resolver uma ampla variedade de problemas práticos no que diz respeito à leitura. Então, os estudantes que não alcançaram proficiência em leitura geralmente têm dificuldade quando confrontados com material que não lhe é familiar ou que é de extensão e complexidade moderado. Ou seja, quando eu apresento para o meu aluno um texto com uma estrutura diferente que ele não tem, vamos supor assim, se eu estou lendo várias vezes seguida com meu aluno crônica e mudo para um texto jornalístico, ele por vezes não consegue identificar a opinião, ele não consegue notar as contraposições que tem dentro do próprio texto. Então, é isto que eles mencionam aqui. O nível 2 é isso. O aluno se depara com um texto novo, ele não consegue compreender e nem resolver conflitos internos do texto. Conflitos internos do texto, eu digo isso, não consegue localizar, por vezes, informações. O Brasil, então, a gente, né, compara sempre a Finlândia, que tem os maiores pontos, e os asiáticos também, mas a gente tem que pensar que o Brasil é extremamente grande, então comparar não é sempre a melhor coisa. Mas vejamos aqui os níveis de proficiência leitora, segundo o PISA, e o Brasil, né? Em primeiro lugar, nós temos o nível 1A e o nível 3 nos países da OCDE. Em segundo lugar, nós temos também esse nível 2, né? E o nível 3, então, vejam só, já muda. O Brasil está em 1B e os países da OCDE no nível 4. Isso, no nível 4. E assim vai indo. Então, o Brasil sempre, comparando com os países, a média dos países é inferior normalmente, assim, e gera uma preocupação, porque algumas coisas muito básicas que o PISA demonstra acusam que o brasileiro, o aluno brasileiro, não consegue desenvolver. E aí a gente pensa, bom, mas é interessante a gente pensar nisso também pelo PISA, né? Porque é uma avaliação internacional, ou seja, todos os padrões são iguais. Mas quando a gente olha, por exemplo, os dados nacionais de avaliação de leitura, o Prova Brasil, o SAEB, a gente também vê essa falha, né? A gente vê essa lacuna em relação à compreensão de textos. Aqui é a média, então, em relação à dependência administrativa, que a gente tem, mesmo, né, a rede federal mesmo perdendo mais, é a que mais pontua na média, então ainda é a escola, né, que prepara, pelo menos para o PISA, os alunos de forma bem feita, a gente pode dizer assim, né, eles desenvolvem bem a leitura, e seguimos. Bom, segundo o relatório, eles dizem justamente isso. A escola, ela ainda não assumiu o fato de que se ensina a ler, né? É como se não precisasse ensinar a ler, ou seja, o aluno está alfabetizado, então tá ótimo. Eu não preciso mais trabalhar a leitura. Quando na verdade estar alfabetizado não significa que ele sabe ler e compreender. Ele sabe ler, sabe decodificar, né? Então, o relatório menciona justamente isso, que a escola precisa rever seu papel quanto agente de promoção da leitura, né, nesse aspecto. E como a gente pode fazer isso, né? Como a gente pode fazer se transformar um professor que trabalha a leitura? Porque todo professor deveria ser também professor de leitura, né? Considerando, claro, cada área do conhecimento. Porque um professor de língua portuguesa não vai ensinar a ler um mapa sempre.
Isso cabe ao professor de geografia e assim sucessivamente. Então, cada professor também é um professor de leitura. E a gente pode fazer isso de forma bem interessante. Então, aqui o ponto 3 que a gente mostra para vocês hoje, como potenciar a leitura em sala de aula através da estratégia de leitura. Quando a gente passa a ensinar as estratégias de leitura, a gente passa a permitir que o aluno tenha consciência e conhecimento do que ele pode fazer para se desenvolver dentro da leitura e como ele pode transformar problemas de compreensão de texto em solução. Então, vejam só, já mudamos até o slide, né? O que são as estratégias de leitura? Segundo Barner, são operações mentais envolvidas quando o leitor propositalmente aborda um texto para dar sentido ao que leu. Ou seja, as estratégias podem ser técnicas conscientes, controladas pelo leitor, ou processos inconscientes aplicados automaticamente. A Solé indica que são suspeitas inteligentes, embora arriscadas, sobre o caminho mais adequado que devemos seguir. Né? Então, a autora menciona que há uma autonomia do leitor, né, porque é o leitor que vai fazer essa jogada das estratégias e ele que vai ver se ele está compreendendo ou não e se ele continua com a estratégia ou se ele troca a estratégia de leitura. As estratégias são ações pautadas no controle sobre o que se lê. O leitor, quando sabe que não compreendeu um termo, ele relê, ele retoma a frase e busca o significado no seu contexto, porque as estratégias são suspeitas inteligentes, baseadas na metacognição do leitor. Por isso, né, as estratégias são processos mentais de ordem elevada, porque o aluno, para chegar no quesito de manipular o texto, ele tem que estar, né, ser um leitor muito atento ao que ele lê e como ele compreende. Ele tem que estar, ao mesmo tempo, lendo e se autoavaliando, lendo e autoavaliando. Isso simultaneamente a leitura. Então, por isso que é um processo mental de ordem elevada. As pesquisas, então, já indicam que as estratégias de leitura podem ser de ordem cognitiva e metacognitiva. As cognitivas, então, são operações inconscientes do leitor, no sentido de não ter chegado ainda no nível consciente que ele realiza para interagir. Portanto, as estratégias cognitivas têm um foco centrado no objetivo de leitura. Eu vou ler para isto, né? E aí eu faço essa leitura. Agora, as de metacognitivo seriam aquelas operações realizadas com algum objetivo em mente, sobre os quais temos controle consciente. E somos capazes de dizer e explicar a nossa ação. Bom, eu vou ler assim e sublinhando, porque eu quero já, depois de ter lido, só voltar para as partes importantes. Então, isso é um metacognitivo, quando o aluno consegue pensar e falar sobre. Eu vou ler e sublinhar, e depois só vou voltar nas partes que eu sublinhei, porque são as mais importantes. Logo, as estratégias metacognitivas são associadas à compreensão do leitor, pois permite manipular o texto para monitorar a compreensão do que lê, refletindo sobre ela e sobre o seu próprio processo de compreensão, assim como eu tinha mencionado agora. Então, o processo metacognitivo é, para Giasson, o coroar da compreensão do texto. E aí, agora, a gente vai mostrar algumas reflexões sobre as inferências, que é justamente essa estratégia de leitura que a gente quer desenvolver com os alunos. E para isso, nós vamos usar o texto da Coscarelli, que é uma autora nacional de Minas Gerais, ela é professora da Faculdade Federal de Minas Gerais, e ela trabalha basicamente com inferências. Bom, primeiramente, então, o que se entende por inferência, né? Consideramos inferência toda aquela informação que o leitor adiciona ao texto, né? No momento da leitura que ele faz, quais são as ligações que ele faz com aquilo que ele já tem de conhecimento, né? Pode dizer que inferências são operações cognitivas, então, que o leitor realiza para construir as proposições novas a partir de informações que ele encontrou no texto.
a noção de inferência tem sido usada para descrever operações cognitivas que vão desde a identificação do referente de elementos anafóricos e exofóricos, até a construção da organização temática do texto. Então, a inferência ela acontece de formas diferentes, mas ela vai acontecer dependendo do que você quer chegar naquele texto, dependendo do que o leitor quer, em que lugar que o leitor quer chegar a partir daquele texto, né? Qual a função, qual a proposta, né, daquele texto. Que inferências são feitas, então? A Coscarelli nos diz que são feitas 2 tipos de inferências, as conectivas e as elaborativas. As conectivas quando você consegue, né, você leitor, consegue fazer a ligação de uma informação que está ali no próprio texto com outra que já foi mencionada no texto também. Então, são aquelas ligações de informação dentro do texto, né? Você vai conectar as informações existentes ali. O exemplo que a gente tem, comprei uma bolsa nova e o fecho já estragou. Então, o leitor vai precisar entender e ligar isto, que o fecho que estragou é o da bolsa e que as bolsas possuem fechos e, por isso, o fecho referido ali é o dessa bolsa nova que foi comprada, né? E também as inferências elaborativas, então. Ela não desempenha nenhum papel de coerência do texto, de compreensão do que o texto nos diz, mas ela traz informações extras, informações anafóricas, né? O exemplo que a gente tem, a nova máquina foi instalada hoje, agora já podemos lavar toda a roupa suja que ficou acumulada. Então, para a compreensão do texto, a inferência elaborativa não vai influenciar neste momento. Mas o leitor que já tem um conhecimento de mundo, já tem uma bagagem, ele vai entender que a máquina foi instalada por um técnico, né? O que a inferência elaborativa pode influenciar é o leitor fazer conexões com o que virá ainda no texto, né? Posterior àquela parte que já está sendo lida. Outras operações, então, de inferências pode ser a leitura nas entrelinhas e a compreensão da linguagem figurada. A gente tem uma exemplificação de alguns tipos de inferência, então, que pode ser o lugar, né, o local em que se dá o acontecimento. O leitor pode ter esse conhecimento prévio ou assimilá-lo dentro da leitura, né? O agente, quem realizou a ação, o tempo, a ação, o instrumento, a categoria, o objeto, a causa e efeito, o problema e a solução, e o sentimento e atitude. Então, são formas de fazer uma inferência no texto, né? E, de novo, reforçando ainda, essas inferências acontecem a partir do que o leitor daquele texto está buscando, né, no texto, e também o que ele tem de estrutura para aquela leitura, né? E Joyce, só complementando, normalmente esse tipo de inferência aqui que a Joyce mencionou do quadro do Johnson & Johnson se faz quando o professor faz uma leitura com os alunos, quase uma leitura compartilhada. Então o professor pergunta, quem é que fez isso? É o agente? O que a pessoa vai fazer, né? O que faz? Com o que eles construíram a casa? Então, todas essas perguntas parecem perguntas simples, mas são as perguntas simples que devem ser feitas para os alunos também, porque eles conseguem fazer esse tipo de inferência, que normalmente, às vezes, a gente não presta atenção. Mas esse processo de perguntar coisas um pouco óbvias, né? Assim, quem é que foi para Chapeuzinho Vermelho saiu para passear? Bom,
ela estava caminhando. Quem é ela? Né? Especialmente com crianças menores, assim, né? Ali no 6º ano, reforçar alguma coisa. No 7º ano também, aqui que é importante, porque às vezes eles perdem esse gancho. Algumas coisas são, como eu já disse, um pouco óbvias, né? Mas outras ainda a gente consegue, nas entrelinhas, descobrir. Às vezes pelo um pronome oblíquo, que não está bem, eles não conseguem ainda encontrar o referente. São, então, essas perguntas que Johnson Johnson aponta aqui nessa tabelinha do tipo de inferência e o que eles podem fazer, então, a partir de uma pergunta do professor. O mediador, né, que no caso seria o professor, seria o fio condutor dessa compreensão leitora, né? Quando a gente diz o texto como uma função naquele momento, é quando o professor direciona essa inferência do aluno, né? Ele pode entender o texto como um todo na leitura, ele pode compreender o texto, mas não, talvez tenha passado despercebido questões que estão ali num ponto muito chave do texto, que passou e compreendeu o texto no todo, mas não nas partes mínimas, né? Como as inferências são feitas, então? Processos inferenciais costumam ser realizados em todos os processos envolvidos na compreensão. Por exemplo, quando o leitor cria um significado para uma palavra que ele não conhece, quando estabelece as ligações entre um elemento anafórico e seu antecedente, quando depreende a ideia principal de um texto, e etc., está fazendo inferências. Cada uma dessas inferências parece ser feita em etapas diferentes do processamento e, portanto, envolve diferentes fatores. Então, cada nível de inferência vai exigir do leitor, do estudante, do aluno, né, um envolvimento e um processamento de formas diferentes, né. A compreensão de um texto escrito é o resultado da combinação de pelo menos 2 fontes de informação, o texto e o conhecimento do leitor, que já logo no início mencionamos isto, né, de que a compreensão leitora, ela acontece a partir, então, do que o leitor já tem com ele de conhecimento, né. O texto vai acrescentar, mas ele vai precisar de uma base já existente, né. Na construção do significado, o leitor deve lançar mão dos seus esquemas e preenchê-los conforme indicado pelo texto. Esses esquemas construídos pelo leitor não conterão apenas proposições derivadas do texto, mas cada proposição trará consigo outras proposições relacionadas a ela. O uso dessas informações dos esquemas para adicionar à representação do texto informações que não estavam explícitas nele são as inferências. Então, fazer uma leitura em que tu não consiga fazer ali as inferências existentes é um tipo de leitura. O leitor vai absorver determinadas coisas. Fazer uma leitura tendo essa inferência, trazendo questões de conhecimento já existentes, a leitura vai ser de outra maneira, né? Ou quando também o professor direciona essas inferências, a leitura ganha um outro viés também. E aí a gente tem um exemplo, né, na charge. Pessoal, eu tomei uma importante decisão na minha vida, então a Magali diz, para mim, chega de carnes, gorduras e frituras. E aí, então, o Cebolinha e a Mônica comemoram com ela, né? Uau, que legal, Magali, apoiado. De agora em diante, eu vou ser vegetariana. O texto está implícito, né? O porquê do último quadrinho. Então, o leitor que está com esse texto em mãos, ele vai precisar ter o conhecimento e fazer a ligação de que o Cebolinha é um comível agora para Magali, né? Então... Isso. Cebolinha aqui, né? Como a Joyce disse, a graça só se dá, e isso a gente pode pedir para os alunos tornarem o processo da graça
palpável, seja consciente, porque como eles têm que trazer algumas informações aqui. Vegetariana prevê alimentação saudável, prevê não comer carne, prevê comer verduras, né? Cebolinha, o nome da... Daí você tem que lembrar que Cebolinha, né, é uma personagem, eles são amigos, amigos andam juntos, e Cebolinha, no caso, é um homônimo de um alimento do qual ela, Magali, agora vegetariana, pode se alimentar. A fuga da personagem no terceiro indica que, de alguma forma, ele se sente ameaçado por ela. Assim como a Joyce disse, agora ele é comível, né, para ela, porque agora ela ela só come, né, vegetais e, enfim, não mais carne, né? Não sei nem como dizer. Como as inferências são feitas, então? Um dos fatores que tem muita influência na construção do sentido do texto é o objetivo da leitura, uma vez que ele determina várias das operações cognitivas que o leitor tem de fazer. De novo, né, reforçando o que já vinha dizendo ao longo da apresentação, que depende o objetivo, depende o motivo pelo qual está se lendo aquele texto, está sendo feita aquela leitura, isso vai direcionar para determinadas inferências, né? Quanto à questão relacionada às operações mentais envolvidas na produção de inferências, deve-se lembrar que diferentes tipos de inferências envolvem diferentes operações mentais. Então, cada tipo de inferência vai exigir do leitor um processo cognitivo diferente, né? Se ele vai buscar algo que ele vai exigir dele que ele traga conhecimentos que ele tem armazenados de tempos diferentes, de períodos diferentes. Ele vai precisar fazer ele vai precisar pensar, né, todas as informações para aquele texto, mas que é tudo que ele tem armazenado como conhecimento de diferentes momentos, de diferentes lugares, de diferentes leituras também, né? Em suma, pode-se dizer que inferências são informações incorporadas à representação mental do texto, geradas a partir de informações ativadas durante a leitura. Então, quando o leitor lê determinada palavra, determinada expressão, determinado trecho textual, e que ele tem um conhecimento que vai acrescentar ali, que vai agregar à interpretação dele, ele vai buscar, então, essa informação que já está armazenada de algum momento, né? E por que as inferências são feitas? As inferências são feitas para preencher as lacunas do texto, porque é impossível o texto trazer todas as informações de que o leitor necessitaria. Então, no texto não vai ter, nunca encontraremos um texto que estará com todas as informações completas ali, que o leitor não vai precisar buscar compreensão fora dele, né? É humanamente impossível se fazer uma leitura de um texto em que a tua total compreensão esteja dependente unicamente daquele texto que está se lendo naquele momento ali, né? Até mesmo porque o aluno teria que ler todo o texto de novo, até mesmo as informações que ele já conhece. Por isso que a inferência é isso, é acrescentar uma informação no texto que não está ali, mas que o aluno, né, ele consegue recuperar e incluir para dar significado àquele texto. Porque imagina ter que ler todo o texto por causa de uma informação. Não tem cabimento. A inferência está aí para isso. A inferência é como se fosse a grande economia da leitura, né? Em que eu trago os meus conhecimentos e não só a economia da leitura, mas é algo que mostra o protagonismo do aluno perante o texto também, em que considera o que ele conhece já, e não só prever assim, ó, leia este texto e deu, né? Prever conhecimentos prévios deste aluno.
o quanto ele tem domínio, né, daquele assunto, daquela temática, né? E o domínio é isso, são as inferências, né? Quanto mais inferências tu tem, mais tu vai dominar para compreender aquela leitura. Durante a leitura, o leitor aciona informações relacionadas ao assunto que está sendo tratado e faz previsões sobre o que espera encontrar no texto. Para isso, representações com informações que podem ser relevantes para a leitura do texto são constantemente ativadas e desativadas, de acordo com as exigências do texto e as necessidades do leitor. Então, o leitor vai ter uma gama de conhecimento, um pouco do que eu falava antes já, né? Ele vai ter uma gama de conhecimento e ele vai selecionar naquele momento quais as informações que ele vai usar para fazer a inferência naquele texto, quais são as informações que podem ser usadas ali, né? E o quanto ele consegue usar dessas informações todas que ele tem, né? Num exemplo prático e bem simples, quando um leitor começa a ler um texto e tem a palavra manga, ele tem dois caminhos a seguir. Ou é manga de roupa, ou é manga fruta. Então, ele vai mediando toda a leitura dele para essas duas informações, ou é fruta ou é roupa. Em dado momento, ele percebe uma deixa do texto e uma dessas hipóteses cai por terra, porque ele inferiu por outros elementos linguísticos de que não se trata de um e sim do outro. Então ele já não tem mais essa dúvida. Isso são os conhecimentos que ele traz dele, né? A pessoa está falando assim, tem uma que manga boa, gostei dessa manga. Bom, pode ser a manga da blusa ou a manga de fruta. Pena que tem muito fiapo. Será que é manga que fica, o fiozinho fica no dente, ou, né? Então, essas informações ele vai levando em conta, trazendo os conhecimentos dele para significar o texto e inferindo. Sabe-se que temos uma quantidade de informação muito grande passível de ser ativada, e que apenas um fragmento desse conhecimento é ativado pelo texto, e esse fragmento ativa as partes de representação do conhecimento do leitor, que são usadas para completar o texto, possibilitando a compreensão. Isso significa que os textos não precisam ser muito explícitos, porque os leitores são capazes de completá-lo com informações que inferem. Então, o que o Brandon comentou alguns slides atrás, né? Que o texto não tem a necessidade de explicar tudo, de trazer tudo explícito, porque ele vai fazer esse acompanhamento do leitor, trazendo seus conhecimentos, trazendo as suas informações, trazendo tudo que ele tem já armazenado de conhecimento, né? Então, as últimas considerações: a existência de grandes variações nos conceitos de inferência não impede que todos tenham em comum a ideia de adição de informações ao texto. Então, a gente tem a ideia do que é inferência, a ideia de modo geral do que é inferência, né? Não tem como a gente delimitar tanto o que é uma inferência, porque vai acabar perdendo informações e possíveis inferências que o leitor fará no momento da leitura, né? Esse ponto em comum já é suficiente para caracterizar as inferências e levantar uma série de perguntas a respeito delas. Outra dificuldade que se impõe aos estudos sobre as inferências é a respeito do momento exato em que elas são geradas. Sabe-se que inferências são feitas, mas é difícil precisar quando isso acontece. A falta de métodos precisos que ajudem a encontrar respostas para as inúmeras perguntas a respeito das inferências dificulta a formulação e avaliação de uma teoria que explique também como elas são feitas, dificultando assim o entendimento desse fenômeno. Não é possível delimitar em que momento essa informação foi adquirida, ou de que forma o leitor fez esse processo de buscá-la lá nas informações que ele já tem, né? A gente não consegue dizer de uma forma precisa como acontece esse processo, né? A existência... perdão. É isso, né? A próxima, é isso.
muitos tipos de inferências são discutidos na literatura especializada, mas o excesso de nomes e classes de inferências dificulta o estudo delas. Então, como é amplo, também é difícil de delimitar, né? Os conceitos de inferência costumam ser tão abrangentes que se confundem com o conceito de pensar. Gerar informações semânticas a partir de outras é o mesmo que pensar. Então, em que estaria a diferença entre esses dois conceitos? É preciso chamar a atenção para o fato de que as inferências são informações que o leitor ou ouvinte adiciona ao estímulo linguístico por ele recebido, com o aval desse estímulo. Então, o que difere, né, a inferência do pensar é o processo feito. O leitor vai o leitor vai fazer essa inferência com informações que ele tem e não com o processo de raciocínio feito, né? Acabei pulando sem querer, desculpa, Joyce. Agora Nós apresentamos agora a proposta de intervenção a partir da música Marta, da Clarice Falcão. Então, a nossa proposta de intervenção, ela está organizada assim, né? Tem a preparação do professor e algumas etapas. Deixa eu te interromper. Acho é que dá um importante, pouquinho de zoom, diga. porque tá pequenininho, tá? Tá, só deixa eu... Ah, aqui, ó, zoom, achei. Por 150. Sim. Assim. Isso. Acho que tá bom, né? Ótimo. Então, há uma divisão, né? Se tem acesso a este documento no site do Proedu, acessando o site da Unisc, no programa de pós-graduação em letras, há esse espaço lá bem delimitado. Então, a preparação do professor, no primeiro momento, é importante ouvir a música, né? E essa música especial, talvez seja preciso resgatar um conhecimento do que é o eu lírico, né? Se os alunos não sabem o que é eu lírico, a gente sugere que seja trabalhada a música Esse Cara, do Caetano Veloso, assim como há um link na própria música de um vídeo explicando o que é o lírico. Talvez seja um vídeo ilustrativo. Se a escola tiver suporte eletrônico, dá para deixar como um vídeo de sugestão para os alunos assistirem. Então, é bem tranquilo também. Antes da leitura, então, questionar os alunos, né? Porque o que a gente vai fazer aqui? Essa teoria que a gente apresentou agora, a gente tem que transformar ela em algo palpável para a sala de aula. Então, a gente vai preparar esses alunos para receberem esse texto, né? Então, a gente vai questionar eles, se eles conhecem essa artista, a Clarice Falcão. A Clarice Falcão, ela tem uma caminhada como atriz também, então ela pode ser vista em novela, em esquetes, né? Especialmente no Porta dos Fundos, onde ela começou. Então ela canta, ela atua. Então é uma artista que está acessível aos alunos no sentido de que ela fala, de certa forma, a linguagem deles também. Então, há uma sugestão aqui de acessar o perfil, né, do Instagram da cantora, o Facebook, o Twitter, ao canal do YouTube também, porque tudo isso mostra a forma de pensar dessa artista e como ela transpõe isso para as músicas dela. Uma coisa mais cômica, algo mais despretensioso, né? Enfim, levar o aluno a visitar esse mundo dela para conseguir compreender também que mensagem ela passa, em que momento ela passa essa mensagem. Logo em seguida, nós temos, então, a canção, que está aqui, ó, e questionar os alunos, né? Aqui já tem uma perguntinha, ó. Vocês já receberam ligações ou mensagens por engano? Porque justamente é este o assunto da música Marta, da Clarice Falcão. Esta Marta, né, ela está sendo procurada por alguém, pelo banco, para que ela possa, enfim, alguma coisa relacionada ao banco. Não fica claro. E esse é o lírico que canta a música, ele está recebendo as mensagens do banco, de pessoas de ameaça,
e a Marta, e tudo direcionado para Marta, mas não é a Marta que recebe. Então, é algo comum do nosso dia a dia. Nós recebemos inúmeras ligações e mensagens de telemarketing, né? Procurando por Carlos, por José, e até mesmo questionar aqui, por que Marta, né? Um nome comum, diga-se de passagem, né? Ela escolheu. Marta é comum, Maria, né? José, esses nomes. Então, aqui tem já a música pronta para imprimir, o material para o aluno já, né? Então, é só fazer a cópia. E aqui, como eu mencionava, ó, aqui já tem o link para vocês reproduzirem a música aos alunos. É importante que eles ouçam a música, porque a batida da música, os instrumentos musicais também são uma leitura que favorece a compreensão deles. Como eu mencionava, ao longo do arquivo tem alguns links para vocês poderem trabalhar em relação à abreviatura de palavras, né? Um telefonema para sua gerente, então, porque eles reduzem aqui, né? Uma coisa mais coloquial, e seguimos aqui. Aí espera-se que vocês possam propor aos alunos fazer a leitura, ouvir a música e depois fazer uma leitura com eles, né? Vocês podem ouvir a música e vocês podem pôr a música e ir pausando, também é uma estratégia, mas durante essa leitura, vocês façam umas perguntas, essas perguntas que estão aqui em vermelho. Então, Marta, quem é Marta? Né? Porque eles já leram, já ouviram a música, então não é a primeira vez que eles estão tendo acesso a essa música. É urgente, tem gente do banco querendo falar com você. Quem quer falar com Marta? Lembra daquela tabelinha que a Joyce mostrou do Johnson & Johnson? Então, estão aqui. É Johnson & Johnson, agora não sei se eu falei o nome certo. Quando alguém do banco liga, quais são, em geral, os assuntos a serem tratados? Então, o que eles querem, né, com as pessoas quando eles ligam? E se ligam, né? Um telefonema para sua gerente. Sua gerente refere-se a quem? Lembrar, né, que os alunos não podem saber que os clientes de um banco costumam ter gerente ligando na sua conta. Então, tudo isso vocês vão perguntando para os alunos. Organizamos também, né, em relação a essas perguntas, um gabarito, no qual, ó, aqui, ó, né, um gabarito que vocês podem usar para retomar nessas perguntas, mas também ouvir os alunos. Aqui são sugestões. Lembrar que essa proposta é na nossa perspectiva, das nossas vivências. Então, os alunos podem fazer outras inferências das quais nós três nem pensamos, né, no momento que organizamos isso. Então, sempre levar em conta o que o aluno está trazendo, em que medida o texto dá suporte para ele sustentar aquela ideia ou não. Seguimos aqui. Então, essas perguntas são feitas de forma oral para os alunos, e aqui tem algum gabarito, ou seja, indicação de respostas para essas aqui. Logo depois, espera-se que vocês possam fazer um trabalho de compreensão. Agora sim, é um trabalho que o aluno vai responder perguntas relacionadas ao texto. Por isso que são perguntas de compreensão, ou seja, o texto, ele tem que buscar no texto a resposta. Então, deixa eu só ver quantas questões aqui. Todas elas são respondidas já em indicações de resposta, mostrando, ó, qual a relação que podemos estabelecer entre o eu lírico e Marta? Bom, e aí já indica aqui, ó, em quais linhas, né, os versos estão essa resposta e como o aluno tem que pensar, ou como vocês, né, professores, vão indicar por A mais B que a resposta está aqui, ó, essa informação se conecta com aquela. Então, tá tudo pronto aqui, vocês podem, na medida do possível, adaptar conforme a turma, conforme a bagagem de leitura e de conhecimentos deles, fazer essa adaptação, porque, como já foi mencionado no encontro anterior desse grupo de 7º ao 9º ano, nós estamos mostrando propostas, não significa que é um manual que deve ser seguido à risca, ele é um indicador de um caminho de trabalho com leitura, compreensão, inferência a partir de uma música, mas não precisa seguir à risca, pode ser adaptado conforme a necessidade de cada realidade que vocês trabalham. Então, são 12 perguntas de compreensão,
Opa, 13 aqui. E 2 perguntas de interpretação. Então, lembrar, Desculpa, Breno, uma coisa te é interromper. compreensão. Inclusive, ali onde tu mostraste, né, que tem os links, também depende, né, do perfil da turma que o professor está atendendo, né? Porque aquilo ali pode ir variando, né? O professor tem conhecimento do que a sua turma daria conta, né? E do que seria interessante colocar como informações extras, né? Então, tudo realmente pode ir adaptando de acordo com a turma que se tem, né? Isso aí, a nossa função aqui é mostrar uma proposta, uma ideia, e vocês adaptam ela a partir da realidade. Ah, meus alunos conhecem isso, então vai para o seguinte, né? Não precisa ficar preso a isso. Perguntas de interpretação, então, agora sim é algo mais particular. Você acha que o lírico sente-se incomodado com o fato de receber ligações? Então, percebam, isso não tem como achar informação no texto. Até tem, mas é muito mais o que o aluno considera, né, do que o que o texto fala. E por último, nós sugerimos, então, algumas trocas com o texto, em que o aluno, a turma em si, pode fazer trabalho com podcast investigando, né, golpes de internet, sequestro a partir de enganos telefônicos. Além disso, pode fazer de forma escrita e depois transformar em podcast, como está aqui, né? Para trabalhar tanto a escrita e depois a oralidade, fazer encenações. Então, são sugestões para trabalhar além do texto, da canção da Clarice Falcão, Marta. Trabalhar também a questão da oralidade e da escrita. Essa é a nossa proposta de trabalho com inferência. Agora, a Marluce e a Silvia vão apresentar uma outra proposta para vocês, com foco em alunos surdos. Silvia, Marluce. Boa noite a todos. Vou aguardar a Marluce. Oi, já vou Marluce. apresentar aqui. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme poder trocar experiência com vocês, porque a proposta que nós vamos apresentar hoje aqui para vocês não é uma fórmula pronta, mas é uma troca de experiência, né? Algumas contribuições que nós vamos mostrar. Agora vai. Vocês estão conseguindo visualizar aí bem? Assim, agora vai. Tá abrindo, né? Tá. Tá carregando. Uhum. Um minutinho só, ele já entra. Aí. Pronto. Então, a nossa proposta é a continuação de uma proposta do 7º ao 9º ano. Você pode passar, Marluce, um slide, rapidinho. Isso. Primeiro vamos falar um pouquinho quem nós somos. Então, eu sou a Silvia Cunha, eu sou formada em letras, tenho uma especialização em prática pedagógica, estudos bilíngues para surdos, tenho mestrado em leitura e cognição pela Unisc e o doutorado em letras pela Unisc. Sou professora da Universidade Federal do Maranhão, do Departamento de Letras Libras. E a minha pesquisa ela é voltada para essa questão da leitura, de ver a língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, como uma L2 para o aluno surdo. A colega Marluce. Então, prazer em receber todos. Meu nome é Marluce Fontana Drum. A minha primeira formação é em jornalismo, né, em comunicação, pela Unisc. Trabalhei em
todas as plataformas de comunicação, rádio, TV, online, impresso, assessoria de imprensa, e depois migrei para a área de letras, né? Fiz o mestrado em letras, e no momento eu estou dando andamento, né, concomitante ao curso da graduação de letras pela UFSM e o curso de doutorado em letras pela Unisc também. Então, a gente está muito feliz de receber todos e esperamos que essa segunda parte, né, desse curso seja bem proveitoso para todos vocês. Então, a nossa proposta se intitula Eu Falo com as Mãos, uma proposta para trabalhar a leitura por meio da inclusão de surdos. Inicialmente, quando nós formos trabalhar com o aluno, nós já podemos começar a fazer uma leitura protocolada. Quando eu digo, eu falo com as mãos, e aí perguntar imediatamente para os alunos, e mãos falam? Mãos têm boca? A mão consegue falar? Né? E o que a nossa proposta pretende? Ela traz, seu bojo, uma reflexão acerca da acessibilidade, mais especificamente para surdo. Mas o que nós realmente queremos focar, o nosso objetivo mesmo aí, é sensibilizar o aluno surdo e o aluno ouvinte por meio da leitura. Então, um pouquinho da fundamentação teórica. A educação de surdo, ela passou por vários problemas. Houve um momento, né, a partir do Congresso de Milão, onde o Congresso de Milão que havia vários professores, mas esses professores todos eram ouvintes. Não havia professor surdo, apenas 6 surdos, o restante todo ouvinte. E eles chegaram a uma conclusão de que a melhor forma de ensinar o surdo seria pela oralidade. Então, o surdo, ele passou por 3 grandes correntes, que foi a oralidade, depois a comunicação total, até chegar no bilinguismo. No Brasil, nós fomos agraciados, né, depois de muita luta da comunidade surda, pela Lei 10.436, que é considerada a Lei da Libras, onde ela estabelece que a língua brasileira de sinais, a Libra, é a maneira legal de comunicação e expressão do surdo. Dessa forma, as instituições de ensino público devem se adequar à realidade e proporcionar a esses alunos o uso da Libras enquanto primeira língua no processo de ensino e aprendizagem, desde a educação infantil até os níveis mais elevados do ensino. É o que estabelece a lei. O decreto, ele vem reforçar, porque ele vem regulamentar essa lei e assevera o direito do surdo à educação bilíngue, tendo a Libra como primeira língua e a língua portuguesa escrita como a segunda língua. Em consequência desse fator, faz-se necessário o desenvolvimento de práticas de ensino que possam contemplar esses espaços educacionais, garantindo, assim, o ensino bilíngue. Então, o que diz a BNCC? Há previsão para o aprendizado da Libras na educação básica por meio de competência, número 4, no rol de competências gerais, conforme segue. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como a Libras e escrita, corporal, visual, sonora, digital, bem como conhecimento das linguagens artísticas, matemáticas, científicas, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Isso é importante. Né? Isso é importante, levar para a sala de aula, para que haja essa ligação, para que o aluno surdo possa estar tendo contato com o aluno ouvinte, para que possa haver uma troca de comunicação. Então, a nossa proposta segue essas etapas. Ela passa pela preparação do professor, onde nós iremos mostrar a nossa proposta na prática, como atividade no Padlet. Passa pela segunda etapa, que é criando leitores. Aí vem antes da leitura, durante a leitura e após a leitura. Na preparação do professor, é interessante que antes que o professor comece a trabalhar com o aluno em sala de aula, ele faça uma pesquisa sobre a língua brasileira de sinais e sobre a comunidade surda. Ele pode assistir vídeos, existe um vídeo, nós iremos mostrar na prática, né, no Padlet, que é o surdo tem voz, e depois questionar.
Será que o surdo tem voz? O surdo realmente fala? Que tipo de voz é essa a qual ele se refere? Coisas que os surdos não gostam. E os mitos que existem sobre a língua de sinais. Também podemos pesquisar sobre a história da educação de surdos, da Kari Strobel, assistir ao filme O Milagre de Anne Sullivan, que é uma professora que trabalha com uma surdo-cega, ler o livro da Audrey, que é Libras, que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da língua de sinais e da realidade surda. Essa é toda uma preparação. E agora nós vamos para a prática com a Marluce. Então, eu espero que todos estejam conseguindo visualizar o nosso QR Code, né? Então, se vocês puderem, se não estiverem no Meet pelo celular e puderem apontar a sua câmera para esse QR Code, a gente vai, vocês vão poder acessar direto no celular de vocês a nossa atividade no Padlet. Eu vou deixar uns segundinhos. Silvia, tu me dá um ok aí se o pessoal estiver conseguindo ir aí respondendo lá no chat, se possível. O pessoal pode nos dar um ok no chat, se conseguiu acessar. De qualquer forma, a gente vai abrir aqui no site também para vocês poderem visualizar pelo Meet. É só para, de repente, vocês terem essa atividade mais próxima, digamos assim, de vocês. O pessoal está conseguindo entrar, Silvia? Não responderam ainda. Alguém conseguiu acessar, gente? Bom, então... Eu acho que a gente vai... Sim, o Jefferson colocou assim, tudo certo, com acesso. Legal, tá. Beleza. Então eu vou passar e aí a gente vai falar dessa atividade e aí eu vou abrir ela aqui também para todo mundo visualizar. Bom, a pergunta que a gente quer fazer para vocês é se vocês costumam usar plataformas midiáticas para realizar atividades com seus alunos. Vocês costumam fazer isso? Podem abrir o microfone para ir falando, tá? Pessoal, não precisa levantar a mão, não precisa digitar no chat, podem ir falando. Aqui agora a gente vai trocar uma ideia mesmo. E vocês sabiam que essas atividades, elas podem ser trabalhadas independente dos gêneros textuais? Vocês já conhecem o Padlet? Então, eu vou abrir aqui o Padlet para mostrar para vocês. Então, a atividade da nossa proposta foi aproveitar a plataforma Padlet, né, uma plataforma multimídia, para fazer uma condução de uma aula que vocês trabalhariam com seus alunos, né? Vocês podem fazer adaptações, bem tranquilo, né? Mas aqui tem uma amostra, digamos assim, de uma aula que vocês poderiam trabalhar com seus alunos a respeito da comunidade surda, né? Para deixá-los mais familiarizados, né, com a questão da surdez e com a comunidade surda. Estão me ouvindo direitinho aí? Para mim fugiu o som, não sei. Sim, Marluce. Sim? Tá, beleza. Então, a gente faz num primeiro momento, a gente separou em colunas aqui o nosso Padlet, né, a nossa atividade, então são várias etapas, como vocês podem ver. E aí, no primeiro momento, a gente convida, né, o aluno para refletir. Importante dizer que essa aqui, o Padlet, é uma proposta de sala de aula invertida. Como o nosso curso, ele tem essa ideia, né, de envolver os alunos pela questão do formato híbrido, então essa é uma atividade que facilita bastante essa interação entre os alunos e o professor, principalmente se tiver num formato online, né, ou híbrido. Então, no primeiro momento, a gente convida os alunos para refletir sobre um vídeo que a gente vai expor para vocês nesse momento, agora. Eu deixei todas as abinhas abertas, mas elas demoram um pouquinho para carregar. É você que manja bastante de Excel? Isso, sou eu mesmo. Com o Power Query, cria dinâmicas e monta.
Os anúncios também são... num painel, e aí você vai cruzar com a meta da empresa que está no TXT, lá na sua área de trabalho. E aí você abre os dados por departamento, e quando tiver tudo pronto, você... Reforce seus estudos de medicina por menos de R$1 por dia. Dê o play nos seus estudos agora. Assista, pause, revise, volte, avance e aprenda com os nossos milhares de conteúdos disponíveis. Eu sou surdo, tenho 8 meses de idade, sou educador de museu, poeta, produtor de peças voltadas da comunidade surda. A comunicação entre os surdos geralmente é visual, impressão facial, no corpo, as mãos, também leitura labial, porque nós temos limites de audição. Sabe, a sociedade sempre chama o surdo de mudo. Por quê? Surdo tem voz. Queria eu grito de ouvido. Vem aqui, eu vou gritar. É uma pena que vocês estão rindo. Se eu fosse tarde, tudo estaria completo. Completo. Não? Apenas só minha audição funciona do jeito a sociedade quer. O resto do meu corpo, perfeito, ó. Já fiz aula de dança, balé, tabacato, hip hop, jazz. Já fiz o curso de DJ. Curso de DJ, já fiz. Por causa da falta de conhecimento. Muita gente fala que eu não parece surdo. Surdo não parece. Precisa ter cara que parece surdo. Tá. Hoje. Tá muito. Sensibilidade para surdo. Muito. Alguns lugares. Começando a ter intérprete livre, ok? Telecenta, ótimo. Mas, intérprete precisa formação para a área. Imagina o intérprete de direito vai interpretar musical. Eu preciso ir na casa, uma amiga minha mora prédio. Como? Interfone. Sou surdo, surdo, surdo. Eu sou surdo, surdo. Perguntar papel, porteiro, Pedro. Como? Ai, apareceu, ó, sou surdo. Pelo amor de Deus, não manda o celular. Não escuto nada, eu odeio. Não escuta nada. Entende, sou surdo. Tem gente que escuta, mas não pensa. Você tem colegas trans no seu escritório? Acho que aqui vai começar. Certo. Isso, aqui. Bom, e aí, então, a gente... não, a gente estava ali no Padlet, né? Peraí. Vou voltar aqui. Aqui. Então, como a gente estava falando, né? Esse vídeo, a gente mostra ele, assim, num primeiro momento, justamente para causar esse impacto, né? Para quebrar alguns mitos, né? Também, e para fazer o aluno refletir. Então, a gente tem toda uma conversa aqui na primeira coluna do Padlet, né, na primeira atividade, explicando sobre o Padlet, né, e a gente tem aí uma pergunta para o aluno, né, você acha que os surdos têm voz, né, reflita sobre o vídeo e deixe aqui o seu comentário. Nessa plataforma, não sei se todos conhecem, mas tem a possibilidade aqui embaixo do aluno poder interagir e comentar assim que ele estiver acessando a atividade, né, então é uma forma bem interativa de se
comunicar com os alunos. Na sequência, a gente fala do alfabeto em Libras, né? A gente mostra um vídeo no YouTube, e aí tentar fazê-los praticar, né? Perguntar se eles já conhecem, se eles podem tentar fazer o seu nome. Na sequência, então, a gente chama de hora do poema, né? E aí a gente traz o poema, que é o texto principal dessa atividade, que é que se chama Você Precisa Ser Surdo para Entender. É um poema de um autor surdo também. E aí depois a gente vai trazê-lo com mais detalhes. Na sequência, a gente traz um quadro Você Sabia? E nesse quadro a gente traz uma notícia, né, a respeito das Surdo-Olimpíadas que aconteceram em Caxias do Sul, aqui na Serra Gaúcha, que falam, então, dessas atividades desenvolvidas pelos surdos, né? E aí a gente pergunta se os alunos já conheciam, sabiam que os surdos têm uma Olimpíada para eles, né, para desenvolver as suas atividades, como que funcionam. E aí, na sequência, a gente traz uma curiosidade, né? Um vídeo que fala das coisas que os surdos não gostam. E aí tem diversas questões ali que são abordadas e que são interessantes, até para que quando um aluno tiver um contato com outro colega e que ele seja surdo, ele não pratique essas atitudes, né, que não agradam os surdos. E aí a gente passa um tema de casa, né? Então, como eu expliquei, essa atividade toda, ela seria uma aula, e aí essa atividade de tema de casa seria uma sessão cinema, né? Para eles assistirem o filme Ellen Keller e o Milagre de Anne Sullivan, né? Que, como a Silvia explicou antes, fala da professora e dessa aluna. E aí, por fim, a gente tem aqui um espaço para o aluno deixar o seu feedback, né? Para dizer se ele curtiu a atividade, do que ele mais gostou, né, e para fazê-lo também interagir, né, um pouco mais, né, com a atividade, principalmente quando for num formato híbrido, né, para ter esse retorno do estudante. Então, voltamos aqui para os nossos slides. Então, vem a parte que a gente chamou na etapa de criando leitores. Então, a gente vai pensar com vocês, né, como vocês podem trabalhar com seus alunos, então, essa nossa proposta. Então, antes da leitura, né, a sala invertida com a atividade no Padlet, essa atividade que a gente apresentou há pouco, né, que é uma atividade que ela vai inserir os estudantes, né, nesse tema, né, ele vai poder se familiarizar mais com o assunto. A partir daí, né, antes da leitura do poema que a gente vai trazer depois, a gente sugere que sejam feitos alguns questionamentos, né, aos alunos. Imagine se seu pai, sua mãe, irmão ou você fosse surdo, qual a língua que gostaria que fosse falada na escola? A língua materna, Libras, ou a segunda língua, a portuguesa? Aí a gente sugere que seja feita uma explanação a respeito da inclusão educacional de alunos surdos. Também trazemos uma sugestão de fazer uma separação, né, de mostrar semelhanças e diferenças entre Libras e língua portuguesa. Trazemos uma outra sugestão de filme, que é O Seu Nome é Jonas, e a partir daí a realização de um debate em sala de aula com os alunos. Também temos o texto História da Educação de Surdos, né, que ele pode ser lido com a turma, né, justamente para poder fazer essa fundamentação teórica, né, uma preparação mais a fundo. E aí, por fim, a gente traz, então, a sugestão de exemplificar as metodologias que são usadas no filme assistido e debatido. E ainda antes da leitura, a gente tem um momento que a gente sugere que vocês façam, como foi falado lá na atividade do Padlet, né, a apresentação do alfabeto datilológico utilizado pela comunidade surda. Então, tem algumas questões lá na atividade do Padlet que podem ser apresentadas, né, e feitas aos alunos. E a gente tem um vídeo no YouTube, eu não sei como é que a gente está de tempo, mas eu acho que dá para passar, nem que seja um pedacinho, para a gente dar uma olhadinha nessa proposta, né, dos movimentos, né, como é que eles são apresentados. Marluce, também seria interessante que vocês treinassem, né, fizesse a sinalização de acordo com o que vai aparecendo o alfabeto datilológico, né? Seria interessante para vocês, né? Quer emagrecer em 2022 de uma vez por todas? Os anúncios nos quebram, né? Os anúncios. Tá, aqui.
Isso aí, se vocês puderem fazendo, abrir a câmera, quem quiser, né, e fazendo os gestos, né, os sinais com as próprias mãos, como se a gente estivesse fazendo um treinamentinho aqui, um pouco rápido. Todos já devem ter visto, né, os formatos, né, os sinais do alfabeto, né, de Libras. Então, o que acontece é que a gente acaba não nos familiarizando com ele quando a gente não tem a necessidade perto de nós, né? E é aí que está a importância, né, de nós termos essa consciência, né, e nós, enquanto educadores, termos essa consciência de que podemos ter em nossa sala alunos surdos, né? E aí a importância de a gente saber nos comunicarmos com eles e saber também como integrá-los, né, junto à turma, fazer com que eles se sintam à vontade, que eles tenham tranquilidade, né, e que possam se comunicar com os demais colegas e professores, né. Silvia, eu não estou vendo, mas o pessoal está fazendo aí os sinais? É o Breno. Show, Breno, isso aí. Seria interessante que todos abrissem as câmeras. Mas fiquem à vontade, né, pessoal? A gente sabe que não... Bem tranquilo. Sim. Ó, o X, como é fácil. Isso quando a gente mostra para a criança, ele acha tão interessante, e aí ele começa a sinalizar, ele começa a fazer, né? Começa a estar tentando escrever o nome dele, e isso é muito interessante quando a gente pergunta para ele, né? Sim. Qual o seu nome? E ele vai, né, e escreve o seu nome. É muito interessante, tanto para o aluno surdo, porque vai se sentir inserido, quanto para o aluno ouvinte, porque vai haver essa troca, né, essa de experiência, esse contato, e que se torna importante. Fundamental, né? Fundamental. Aqui a gente traz uma atividade que vocês podem passar para os alunos, e é interessante que o alfabeto fique próximo, né, dessa imagem, para que eles possam tentar interpretar, né, ali os sinais e conseguir desvendar qual é a palavra que está sendo escrita ali. Vocês querem chutar qual é a palavra? De repente, alguém consegue identificar? Fiquem à vontade, abram o microfone, pode falar. Que bom, Luzi. Já tivemos uma resposta? Tem contato com o surdo? Luziane, você tem contato com o surdo? Não? Muito bem. Então, a palavra trabalhada aqui é renascer. A letra C é a resposta correta. Vale ressaltar que no alfabeto eles mostraram a letra C, porém não mostraram o C cedilhado. Essa é a letra C, e quando você usa um C cedilhado, você balança para dizer que existe a cedilha embaixo. Isso. Viu? Lá não foi colocado. Convém lembrar que faltou lá. Isso. E aí, aqui a gente tem um momento que é durante a leitura, né? Então, nesse trabalho que a gente está apresentando para vocês, a ideia de texto principal é o poema, como eu já falei anteriormente, É Preciso Ser Surdo para Entender, né? Do Madsen. Então, a leitura a gente sugere que ela pode ser silenciosa, com a turma, né? Em voz alta, em duplas. Você pode escolher o formato que achar melhor, né, para trabalhar com seus alunos. E hoje a gente vai apresentar, então, um vídeo que traz o poema em língua portuguesa escrito e sinalizado. Nós vamos trazer só um pedacinho do vídeo, tá, pessoal? Porque o vídeo é bem longo e o nosso tempo, infelizmente, é curto. Mas só para vocês terem um pouquinho de ideia de como que funciona. E outra coisa, primeiro ela vai aparecer em língua portuguesa, em seguida é que ela vai aparecer em Libras, certo? Isso. Aí vamos ter uns anúncios, provavelmente. Ah, não, já vai direto. Não.
Importante dizer que ele é sem som, né, pessoal? Como é ouvir uma mão? Você precisa ser surdo para entender. O que é ser uma pequena criança na escola, numa sala sem som, com um professor que fala, fala e fala? É o que ele está dizendo agora, tá, pessoal? É tipo um teatrinho, né, do poema. E então, quando ele vem perto de você, ele espera que você saiba o que ele disse? Você precisa ser surdo para entender. Ou o professor que pensa que para torná-lo inteligente, você deve primeiro aprender como falar com sua voz. Assim, colocando as mãos no seu rosto por horas e horas, sem paciência ou fim, até sair algo indistinto do seu som. Você precisa ser surdo para entender. A gente, então, vai parar por aqui, porque esse é um vídeo bem longo, como eu falei antes, mas só para vocês terem ideia, né, que ali eles estão interpretando exatamente como o surdo se sente em situações como essas, né? E aqui a gente traz o texto completo, né, do poema. Não sei se a gente lê ele inteiro, Silvia, o que tu acha? Vamos ler, né, para poder fazer a atividade escrita. Na sequência, né? Na sequência tá bom. vai precisar. Então é assim. É preciso ser surdo para entender. Como é ouvir uma mão? Você precisa ser surdo para entender. O que é ser uma pequena criança na escola, numa sala sem som, com um professor que fala, fala e fala, e então, quando ele vem perto de você, ele espera que você saiba o que ele disse. Você precisa ser surdo para entender. Ou o professor que pensa que para torná-lo inteligente, você deve primeiro aprender como falar com sua voz, assim, colocando as mãos no seu rosto por horas e horas, sem paciência ou fim, até sair algum indistinto assemelhado ao som? Você precisa ser surdo para entender. Como é ser curioso, na ânsia por conhecimento próprio, com um desejo interno que está em chamas, e você pede a um irmão, irmã e amigo ajuda, que respondendo lhe diz, não importa. Você precisa ser surdo para entender. Como é estar de castigo num canto, embora não tenha feito realmente nada errado, a não ser tentar fazer uso das mãos para comunicar a um colega silencioso um pensamento que vem de repente à sua mente, você precisa ser surdo para entender. Como é ter alguém a gritar, pensando que irá ajudá-lo a ouvir, ou não entender as palavras de um amigo que está tentando tornar a piada mais clara, e você não pega o fio da meada porque ele falhou? Você precisa ser surdo para entender. Como é quando riem na sua face, quando você tenta repetir o que foi dito somente para estar seguro que você entendeu e você descobre que as palavras foram mal entendidas e você quer gritar alto, por favor, me ajude, amigo. Você precisa ser surdo para entender. Como é ter que depender de alguém que pode ouvir para telefonar a um amigo ou marcar um encontro de negócios e ser forçado a repetir o que é pessoal e então descobrir que seu recado não foi bem transmitido? Você precisa ser surdo para entender. Como é ser surdo e sozinho, em companhia dos que podem ouvir, e você somente tenta adivinhar, pois não há ninguém lá com uma mão ajudadora enquanto você tentar acompanhar as palavras e a música? Pode continuar, Você Silvia. precisa ser surdo para entender. Ai, desculpa.
Como ele está na estrada da vida e encontrar com o estranho que abre a sua boca e fala alto uma frase a passos rápidos, e você não pode entendê-lo e olhar no seu rosto porque é difícil, e você não o acompanha, você precisa ser surdo para entender. Como é compreender alguns dados ligeiros que descrevem a cena e fazem você sorrir e sentir-se sereno com as palavras faladas de mão em movimento que torna você parte desse mundo tão amplo? Você precisa ser surdo para entender. Faça me sentir igual a você. E agora nós temos, vou colocar aqui, uma atividade no Jamboard, para que vocês possam estar colocando com uma palavra só o que vocês sentiram com esse texto. Então, vocês, coloquei aqui no chat, e vocês acessem o Jamboard, é uma ferramenta também. Certo? Vocês estão conseguindo ver? Ok, está aparecendo aí? Então, aqui na lateral, vocês têm esses íconezinhos. E quando chega aqui no quarto ícone, muito bem, o Brandon já acessou. Quem mais vai entrar? Então, bem aqui do lado, nós temos no quarto ícone, nós temos o que chama de nota adesiva, onde aqui vocês podem trocar a cor da nota, né? E aí vocês vão definir com uma palavra só, tá? Vocês vão definir. Angústia. Muito bem. Quem mais? Você cria sua notinha e vão colocando as notas. Esse aqui é o Brandon, né? Alguém mais? Vamos entrar, gente, para participar. Isso vocês não... ok. Daí você puxa a notinha. Ótimo. Pode usar aqui na lateral, o que quiserem para colocar. Uhum. E quando eles forem colocando isso, quando os alunos forem colocando, você está perguntando para ele, mas como angústia? De que forma você sentiu essa angústia? De que forma nós podemos desfazer essa angústia? Como nós podemos estar olhando esse surdo? Como devemos falar ou ter contato com a comunidade surda? Será que o surdo tem que ser visto como coitadinho? Uma outra coisa que é muito importante é que a maioria das pessoas não entendem que a gramática da gramática da Libras, né, da língua brasileira de sinais, ela tem expressão, ela tem expressão corporal e tem expressão visual. E quando o surdo vai fazer qualquer gesto, por exemplo, se ele quer dizer que é bonito, ele vai fazer essa sinalização de bonito, mas quando ele quer dizer que é lindo, que é muito bonito, ele vai acentuar na fisionomia, e as pessoas que não entendem, elas criticam. Elas dizem que está fazendo careta, que está fazendo gestos, e que o que é isso, para que serve isso? Passar a entender que isso faz parte da gramática da Libras. Bom, então essa é uma atividade, uma pequena amostra, porque não dá para ficar muito tempo, não é isso, Marluce? Esperamos que vocês tenham gostado desta amostra. Agora vamos para o ponto... Marluce, não estou te ouvindo. Não. Fechei o microfone sem perceber, desculpa aí, pessoal. Só para dizer, né, o que o pessoal colocou, então, aqui a gente tem reflexão, desespero, angústia, contentamento, tinha acolhimento antes também, eu tinha visto.
Então, são vários sentimentos, né, que foram despertados a partir desse poema. É uma reflexão interessante, né? A gente acaba se colocando no lugar, ter esse momento de empatia, né? Uma coisa que a gente, às vezes, não para perceber se isso não é próximo de nós, né? Sim. Então, tá. Muito obrigada pela participação, pessoal. Vamos seguir aqui nos nossos slides. Então, a sequência, né, depois da leitura desse texto com os alunos, a gente sugere que seja feito um aprofundamento, né, da compreensão leitora, a partir de algumas questões, né? Por exemplo, a qual gênero textual pertence o texto, né? Quantas estrofes tem no texto? A gente sabe que é um poema, então, a partir daí, então, em quantas estrofes tem no texto? Quantos versos? Dá para perguntar se há rima no texto. E aí, por fim, a sugestão é de vocês combinarem com os alunos de que cada um possa construir uma estrofe, né, com o tema amigo surdo. Então, essa estrofe, né, eles podem escolher se eles querem fazer rimado ou não, né, podem entrar num acordo. E aí, depois, a ideia é juntar as estrofes de cada aluno e formar um poema da turma, né? Aí o professor, juntamente com a turma, faz as adaptações necessárias para que esse poema fique coeso, né? Já que a temática é a mesma. Então, faz as adaptações necessárias, troca uma palavrinha, outra, para ficar combinando. E aí pode se formar um poema da turma a respeito dessa temática amigo surdo. Quem sabe depois apresentar em algum momento na escola, né? Aí vai da criatividade de vocês. Dentro desse aprofundamento, nós também podemos perguntar para os alunos: você percebeu que o texto apresenta algumas metáforas? Quais metáforas você identificou? O que elas significam? Então, aqui a gente traz algumas metáforas, né? Só algumas que a gente pincelou do texto, né? Tem uma parte que diz ouvir uma mão, né? Como é ouvir uma mão? Uma mão pode ser ouvida? Então, um desejo interno que está em chamas, né? O que seria esse estar em chamas, né? É um desejo latente, né? É algo que causa muita vontade, né? O fio da meada, né? Então, a compreensão, né, daquele assunto, do contexto que está sendo falado, né? Estrada da vida também aparece no poema, né? Então, é o caminho, né, percorrido, a jornada. E aí, dentro dessas, pensando nessas metáforas, a gente pode perguntar como substituir as metáforas sem alterar o sentido do texto. Então, aqui a gente traz a metáfora no contexto, né? Como é ouvir uma mão? Você precisa ser surdo para entender. E aí a gente questiona, né? É possível ouvir uma mão? Então, esse ouvir uma mão, ele traz o significado de compreender um sinal, né? Então, como seria compreender um sinal, né? Você precisa ser surdo para entender. Como é ser curioso na ânsia por conhecimento próprio, com um desejo interno que está em chamas, e você pede a um irmão, irmã e amigo ajuda, que respondendo lhe diz, não importa, você precisa ser surdo para entender. Então, aqui também, né, essa vontade, né, esse desejo descontrolado, né, latente, que pede socorro, né, por ajuda, né, pede ajuda, pede socorro, né. Então, essa é uma questão. Pode Acontece falar. Muito também, por exemplo, como no slide anterior, e que ele diz assim, olha, não importa, acontece sim. De repente, tem um surdo conversando com o ouvinte, né? O surdo conversando com o ouvinte. Quando eles estão conversando e chega um outro ouvinte, aí fica um ouvinte de um lado e um ouvinte do outro lado, eles ficam conversando. E o que acontece? Eles simplesmente esquecem que existe ali um surdo. E quando eles ficam conversando, quando o surdo pergunta o que foi que aconteceu, o ouvinte olha para ele e diz, nada. Não aconteceu nada. Quer dizer, não importa para ele o que foi que aconteceu, o que vocês estavam conversando, não é? Então, isso daí deixa o surdo muito chateado, porque ele sabe que conversaram alguma coisa, que ele não conseguiu entender, mas que ninguém estava ali para explicar para ele quando ele perguntou.
entendeu? E simplesmente reduz e diz nada. Ou quando estão contando uma piada e o surdo fica sem entender. Como? O que aconteceu? E ele não sabe o que foi que aconteceu. Por quê? Porque ele não ouviu. Se ele não ouviu, ele não entendeu. Não é? E o ouvinte, ele não explica para o surdo. Ele simplesmente vai dizer nada. E como? Nada. Se está todo mundo sorrindo. Então, é saber também se colocar, né? Ter essa empatia, né? Essa se colocar no lugar do surdo. E aí aqui a gente tem, então, as outras metáforas que a gente pincelou e mostrou antes aqui dentro do seu contexto, né? O fio da meada, né? Que é isso que a Silvia estava falando, né? Essa questão do surdo não estar conseguindo acompanhar o assunto, né? E daqui a pouco o ouvinte acha que ele não entendeu, mas na verdade que quem falhou foi o ouvinte que não conseguiu passar a informação, né? A piada de uma forma clara para ele, né? Então, o fio da meada aqui pode ser substituído pela compreensão do assunto, do tema que está sendo falado, né, do contexto. Aí depois tem ali como estar na estrada da vida, encontrar com um estranho que abre a sua boca e fala alto uma frase a passos rápidos, e você não pode entendê-lo e olhar no seu rosto porque é difícil, e você não o acompanha, você precisa ser surdo para entender. Então, é como estar nessa caminhada, né? Nessa dificuldade, né? E encontrar um estranho que vem e tenta abrir a boca, fala alto, né? É uma coisa difícil, né? Até da gente se pensar numa situação dessas, né? Então, seria essa situação, né? Essa jornada do próprio surdo, né? E aqui a gente traz, dentro desse aprofundamento da compreensão leitora, alguns pontos que que precisam de uma reflexão maior, né? Então, por exemplo, aqui nesse estrofe do poema, o autor diz: como é ser surdo e sozinho em companhia dos que podem ouvir e você somente tenta adivinhar, pois não há ninguém lá com uma mão ajudadora. Enquanto você tenta acompanhar as palavras e a música, você precisa ser surdo para entender. Então, como é estar sozinho e em companhia? É possível? Nesse caso, ele está dizendo isso porque sozinho ele se sente, porque ele é o único surdo em companhia dos que podem ouvir. Então, por mais pessoas que ele tem ao seu redor, ele vai se sentir sozinho, porque ele não é compreendido, ele não pode se comunicar com essas pessoas, né? E o que seria essa mão ajudadora? Não sei se vocês já tinham ouvido esse termo, ajudadora, mão ajudadora. Seria um intérprete, por exemplo, né? Que vem passando a informação, né? De um certo momento. Então, o intérprete pode ser visto como essa mão ajudadora. Também, e aí, sim. Também convém ressaltar aqui que essa palavra ajudadora, ela é uma palavra, no caso, de baixa frequência. Por que uma palavra de baixa frequência? Porque é uma palavra que ela não é trabalhada no dia a dia, não é uma palavra que está no cotidiano, que a pessoa já ouviu. Então, quantos de vocês já ouviram a expressão de mão ajudadora? Então, existem as palavras que são de alta frequência, que são aquelas que são utilizadas no dia a dia, que você ouve muito, são palavras corriqueiras, e existem aquelas de baixa frequência, como essa, por exemplo. Isso pode também ser trabalhada na sala de aula com o aluno. Né, isso, exatamente. E aí, nesse segundo estrofe, a gente tem uma outra expressão, né, que diz assim, colega silencioso, né, como estar de castigo num canto, embora não tenha feito realmente nada errado, a não ser tentar fazer uso das mãos para comunicar a um colega silencioso um pensamento que vem de repente à sua mente. Esse colega silencioso é um outro surdo, né? Então, a comunicação deles é feita pelo uso das mãos, né, pelos sinais. E aí, talvez um professor não compreenda, né, essa comunicação e ache que os dois estão daqui a pouco fazendo alguma coisa inapropriada para o momento, e aí coloca de castigo, né, o aluno surdo por ele tentar se comunicar com um colega, né? Algo que, por um aluno ouvinte, isso não teria o menor problema, né? Então, é essa situação que é passada.
E aqui, então, eu acho que a Silvia vai explicar, então, essas diferenças e semelhanças entre a língua portuguesa e Libras, né, Silvia? Sim, então, assim, é importante que o professor saiba, para que ele não possa, por exemplo, estar cobrando do aluno surdo, algumas informações que não existem na língua portuguesa, na língua brasileira de sinais. Por exemplo, a língua portuguesa, ela é uma língua oral auditiva que utiliza o canal de comunicação, os sons e articulações que são percebidos pelo ouvido. Já a Libras não, a Libras ela é visual espacial, que utiliza como canal, o meio de comunicação, os sinais, expressões faciais, expressões corporais, a expressão corporal, né, que são percebidas pela visão. Então, há uma diferença. Entretanto, existem também pontos que se convergem. Por exemplo, as duas línguas são estruturadas a partir de unidades mínimas, que formam unidades mais complexas. Elas possuem níveis linguísticos, fonológico, morfológico, sintático, semântico. O que é denominado de palavra ou item gramatical nas línguas orais é denominado de sinal nas línguas de sinais. Os sinais eles são formados a partir da combinação do movimento das mãos com um determinado formato na mão, do qual esse formato se chama configuração de mão. Então, segundo Pereira, diz, em Libras, as palavras são formadas a partir de parâmetros principais, ou maiores, e parâmetros menores. Os parâmetros maiores são configuração de mão, movimento, ponto de articulação. E os menores é a orientação da mão e a expressão, que essas expressões não manuais, que são a expressão facial e a expressão corporal. Então, nós vamos perceber, por exemplo, na língua portuguesa, entre a língua portuguesa e a Libras, que existem palavras onde, na semântica, por exemplo, nós temos a palavra velho, idoso ou vovô, ela vai ser o mesmo sinal, vai ser o mesmo sinal. E aí nós vamos ter uma configuração de mão em S, onde o nosso ponto de articulação é no queixo, e nós vamos ter esse movimento, que pode ser esse movimento, porque existe também a variação linguística na Libras, esse movimento ou esse movimento, certo? E esse sinal, ele vai ser para velho, para idoso ou para vovô, dependendo do contexto que vai estar estruturado na frase. E Cristal afirma o seguinte: o par mínimo corresponde a duas palavras que têm significados diferentes quando trocado apenas um segmento por outro. Exemplo, em língua portuguesa, nós temos vaca, faca e maca. Na Libras, a diferença vai aparecer, pode trocar. A diferença ela vai estar no ponto de articulação. Então, o que é o ponto de articulação? O ponto de articulação é o local onde é feito o sinal. Então, nós temos a configuração de mão em S, e essa configuração de mão, quando eu coloco aqui com esse movimento, eu coloco aqui, eu tenho aprender. Se eu coloco aqui, eu tenho sábado, mas tenho também laranja. E se eu coloco embaixo do braço, eu tenho desodorante. Então, veja, lá na língua portuguesa nós vimos vaca, maca, é isso? E faca, apenas trocando uma letra. Aqui, na Libras, você vai mudar apenas o ponto de articulação. A configuração de mão é a mesma e o movimento também. Ok? Uhum. Agora vamos para após a leitura, sem dúvida. Então, o que nós podemos fazer ainda com a turma? O que nós trazemos como proposta? Converse com a turma sobre as impressões a respeito do poema. Como você se sentiu após a leitura do poema? Para você, qual a parte mais emocionante do poema e por quê? O que o texto lhe diz? O que você tem a dizer para o texto? Você concorda com o título do poema? É possível uma mão falar? Alguém pode se sentir assim, como fala o texto? Isso vai levar a criança a refletir, né? A pensar, e vai levar principalmente o ouvinte a observar o surdo de uma forma diferenciada, não mais com pena e achar que,
coitado, que pena, ele é surdo. Não, ele é doente, como nós vimos no início do vídeo, né? E após a leitura, para melhorar e compreender o tema do texto, peça para a turma pesquisar sobre a língua de sinais de outros países, porque nós sabemos que as línguas de sinais, elas são diferentes, né? Cada país tem a sua língua de sinais, né? Completamente diferente. E depois comparar os sinais com a Libras, que é a língua brasileira de sinais, comparar. Depois, conte a história da vida do autor do poema, que é surdo. Essas informações vocês vão encontrar no site, né, junto à nossa proposta. E sugestão de leitura, nós colocamos Libras, que é da Audrey. Libras, que língua é essa? Né, da editora Palavras, que é um livro assim, fantástico, onde a autora traz temas maravilhosos, desmistifica a questão da Libras, e nem vou falar para não dar spoiler. Então, vocês vão ler o livro e depois vocês comentem na sala de aula, peçam para os alunos, dividam em grupos temas e peçam que eles leiam e depois eles apresentem painéis, eles podem apresentar por desenhos, eles podem apresentar por exemplo, jogral, eles podem apresentar diferentes formas, como eles acharem melhor na sala de aula, e depois fazer a socialização. Né? E aqui, pessoal, então, assim, um aviso, na verdade, né? Nós criamos grupo do WhatsApp dos nossos GTs. Então, a gente vai disponibilizar para vocês no nosso chat, agora a Silvia vai colocar ali para nós, por favor, o link que vocês podem clicar para participar diretamente do grupo, né, do WhatsApp. Esse vai ser um meio de comunicação direto conosco, né, com todos os integrantes desse GT, que vai do 7º ao 9º ano, para vocês poderem tirar dúvidas, né, esclarecer alguma coisa sobre essas propostas que a gente vem apresentando aqui desde o primeiro encontro, né. Então, também vai ser disponibilizado no WhatsApp, nesse grupo, um vídeo explicativo sobre os próximos passos do curso, tá? Sobre o próximo encontro que foi remarcado, inclusive, vai ser no dia 22 de outubro, se eu não me engano, e aí tem mais informações que a nossa professora coordenadora Rosângela Gabriel explica tudo bem detalhadamente nesse vídeo, para não ficar nenhuma dúvida sobre como proceder nos próximos passos agora do nosso curso. E aqui a gente traz as referências, mas assim, vocês podem ficar bem tranquilos que todas essas informações, a nossa proposta, tá, bem detalhada, com todos os passo a passos, para quem não sabe como usar o Padlet, a gente criou toda uma sequência, um tutorial, né, toda uma sequência dizendo cada passo que vocês devem dar, onde clicar, como fazer, como organizar, tudo explicadinho, como vocês devem proceder para criar do zero uma atividade no Padlet, certo? Isso tudo está bem explicado na nossa proposta, as referências, inclusive, estão lá também. Então, além das referências, a gente colocou uma lista de sugestões de filmes com a temática da surdez, e aí vocês vão poder acessar e pegar todas essas informações para trabalharem da melhor forma que for para vocês, dentro das realidades de cada um de vocês. A nossa proposta ela é uma sugestão, né? E a gente espera que vocês possam usá-la da forma que for mais propícia para o trabalho de vocês nas salas de aulas. Então, aqui todas as nossas referências, e agora a gente deixa aberto, já passamos da hora, né? Mas vamos deixar 5 minutinhos assim aberto para dúvidas, né? Para vocês abrirem o microfone, para a gente conversar, falarem o que vocês tiverem vontade a respeito da proposta, se tem alguma dúvida, enfim. Fiquem bem à vontade, pessoal. E muito obrigada pela atenção de vocês até aqui, tá bom? Muito obrigada. Eu vou parar a gravação agora. Acho que fica